Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu tô aqui para compartilhar um conteúdo muito valioso com você. Você já precisou organizar um retiro de carnaval na sua igreja, um acampamento de carnaval e teve muitas dificuldades? Não sabia nem por onde começar? Pois é, eu quero compartilhar algumas dicas com você. Talvez você tá aí ao longo dos anos organizando esse tipo de evento e tem tido muitas dores de cabeça, algumas coisas que você ainda não conseguiu acertar. Eu tô aqui para te ajudar. Eu me chamo Tamara Araújo, eu sou formada em gestão de eventos e também sou pastora, e ao longo dos anos nós temos realizado muitos eventos aqui na nossa igreja local e eu decidi gravar esse conteúdo gratuito para abençoar a sua vida com algumas dicas importantes que vão te ajudar muito. E olha, não importa se a sua igreja tem 30, 50, 100 membros, 1000 membros, com essas dicas você vai conseguir aplicar a sua realidade. Então vamos embora, eu quero convidar você a já se inscrever aí no canal, deixa o like, compartilhe com seus amigos, coloque aí no comentário sua pergunta, vamos trocar experiências e vai ser um tempo muito precioso. Então vamos embora. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é o seguinte: ninguém faz nada sozinho. Você precisa de uma equipe para acompanhar você desde o início. Isso mesmo, 2 ou 3 pessoas. Porque também não é legal você colocar muita pessoa nessa equipe desde o começo. Às vezes muita gente atrapalha. Então a minha sugestão é que você escolha aí 2 ou 3 irmãos da igreja que possam te acompanhar. Mas aqui vai uma observação. Tem gente que não tem fé suficiente para organizar um retiro de carnaval. Isso mesmo, você tem que ter fé, irmão. Então você tem que convidar pessoas animadas, pessoas para cima, que vão te engajar nessa missão e não vão te colocar para baixo, né? Que vai falar, não vai dar certo, não vamos ter dinheiro, a gente não tem condição. Não, não é esse perfil de pessoas que nós temos que colocar na equipe. Então, escolha aí 2 pessoas que possam te auxiliar e te ajudar nessa jornada. Depois disso, obviamente, você precisa conversar com o seu pastor. Não vá só no impulso da empolgação. Converse com ele, né, sobre o seu desejo de organizar esse retiro, sobre a maneira que você quer colocar isso para a igreja, para que ele esteja ciente e também possa te apoiar, né, engajando os membros da igreja junto com você. Feito isso, agora vamos para a parte da organização. A próxima pergunta a se fazer é por quê? Por que nós queremos organizar um retiro de carnaval? Isso é muito importante porque vai apontar para tudo que você fizer depois disso. Por exemplo, se você observa que a sua igreja tem tido dificuldade em ter tempo de comunhão, então tudo que você fizer, se tiver uma gincana, se tiver um culto, a mensagem que for ministrada lá, as canções devem apontar para a comunhão. Talvez você percebe que nesse acampamento você quer despertar jovens e adolescentes para um chamado específico, a um ministério, enfim. Então aí tudo vai apontar para esse caminho. O porquê é muito importante desde o início. Depois de fazer a pergunta do porquê nós queremos realizar esse retiro, o próximo passo é o seu público, definir o seu público. É muito comum as pessoas falarem, eu quero participar de um retiro, mas a próxima pergunta é, quem são essas pessoas? Quanto essas pessoas poderiam pagar para se inscrever em um retiro de carnaval? Então a minha dica agora é você criar uma lista de interesse. Preste atenção. Você ainda não sabe onde vai ser o seu acampamento, você ainda não tem o valor definido, mas é possível você criar uma lista de interesse para saber quais pessoas teriam interesse em participar. Nesse momento, algumas pessoas falam assim, mas eu nem sei quanto vai custar, como que eu vou falar se eu vou ou não? Não tem problema, você vai explicar para elas que essa é uma lista para você ter uma base do número de pessoas interessadas em participar de um retiro de carnaval. Por exemplo, alguns membros da sua igreja no período feriado, né, de carnaval, eles viajam, já é de costume deles viajarem. Você sabe que essas pessoas não participarão desse retiro, então essa lista vai te ajudar. Qual a melhor maneira de realizar essa lista? Pode ser de maneira manual mesmo. Se a sua igreja tiver um pouco de dificuldade com tecnologia, o que eu duvido muito, você pode colocar alguém na recepção da igreja com uma folha e ali ela vai pegando o nome das pessoas. Mas a minha sugestão para você é criar uma lista de interesse através de um formulário do Google. É muito simples, a pessoa vai clicar em um link e vai preencher nome, telefone e o valor que ela poderia pagar. E eu vou te ensinar agora como você vai fazer essa lista. A primeira coisa é que você precisa estar logado na sua conta do Google, serve no celular e também no computador. Pesquisa por formulário Google e entra nessa opção aqui. Já vai abrir direto no formulário, você vai preencher com as informações do seu evento.
aqui no título, né, colocar, no caso a gente usou o nome acampamento de carnaval. Na descrição você pode usar para colocar as datas, caso você já tenha. E é importante deixar claro que essa não é uma inscrição para o retiro, é apenas uma lista que a pessoa está preenchendo para apontar que ela tem sim interesse em participar. Sempre que você clica no mais aqui à direita, ele abre um novo campo, uma nova opção. Então você faz uma pedindo o nome completo, clica no mais novamente, pede, você tem interesse em participar do acampamento? E nessa opção você vai deixar marcado múltipla escolha, porque a pessoa vai responder sim ou não. Feito isso, clica no mais novamente, abre uma nova caixa. Agora você vai perguntar sobre o valor. Quanto a pessoa poderia investir para participar de um evento como esse? E aí, novamente, você vai deixar múltipla escolha e vai colocar alguns valores, tendo como base alguns valores que vocês já cobraram anteriormente, uma base daquilo que você acha que pode custar durante esse ano, mas lembrando que não significa que você vai cobrar esse valor. É só uma noção para saber o que as pessoas estão pensando a respeito dessa questão financeira. Clica no mais novamente e você vai pedir o WhatsApp dessa pessoa. E nesse caso, não vai ser mais múltipla escolha. Deixa na caixa marcado resposta curta. Pronto. Tá tudo pronto. E agora em cada uma delas você vai clicar e marcar essa opção obrigatória para que a pessoa possa preencher obrigatoriamente todas as perguntas que você fez. Terminando, você clica em enviar, ele vai abrir essa caixa. Não marque essa opção incluir formulário no e-mail para que a pessoa não precise colocar o e-mail dela. Clique nesse Clips, copia o link e aí você vai enviar via WhatsApp, vai colocar na biografia do seu Instagram, enfim. Com esse link a pessoa clica, vai preencher essas informações e você vai ter aí toda a listagem da sua lista de interesse. Para você poder visualizar as respostas que as pessoas deram, você vai entrar pelo mesmo link que você criou, do mesmo lugar, também logado aqui na sua conta do Google, e vai clicar aqui, ó, em respostas, tá vendo? Ele vai te mostrar o resumo das respostas e você também pode imprimir. Basta clicar aqui, ó, em ver no app Planilhas e ele já vai gerar para você dessa maneira aqui, ó. Nome, interesse, sim ou não, o valor que a pessoa marcou e o WhatsApp. Você pode imprimir, você pode salvar no celular, tá? E quando você quiser finalizar, não aceitar mais que as pessoas respondam a esse formulário, é só aqui no mesmo campo de resposta, você desmarcar a opção aceitando resposta. Quando você desmarca essa opção, ninguém mais consegue preencher esse formulário. Um detalhe importante para essa lista é que algumas pessoas nunca organizaram um retiro de carnaval, então elas não fazem ideia de quanto custa. É possível que nessa lista alguém coloque lá que possa pagar R$40, mas se você tem um pouquinho de experiência, você sabe que é impossível organizar um retiro de carnaval com alimentação para 4 dias, 4 alimentações no dia, as pessoas pagando R$40. Então, essa lista é só uma base, não significa que o valor que a pessoa preencheu lá é o valor que vocês vão cobrar, mas é só para você ter uma noção. E o mais importante, depois de terminar essa lista, você vai ter o telefone de todo mundo. Então, por exemplo, se 50 pessoas preencheram essa lista, agora você vai correr atrás e trabalhar muito para que essas 50 pessoas possam participar do retiro com você. Dentro dessa lista também é interessante você observar o seguinte: imagine que a sua igreja aí tem cerca de 70 membros, 100 membros e 5 pessoas só falaram que tem interesse. Daí você precisa repensar. É viável mesmo a gente realizar esse retiro? Agora, se mais pessoas começam a preencher essa lista, agora você vai se engajar e fazer com que todas essas pessoas que colocaram o nome na lista tenham realmente o interesse de estar junto com você. E daí surge um desafio, que é a questão financeira. Algumas pessoas realmente não têm condições, né, de pagar o valor de um retiro. Às vezes acontece isso com famílias maiores. E agora nós vamos começar a pensar nas possibilidades para viabilizar financeiramente para que aquelas famílias possam participar com a gente. E aí, nesse ponto, você vai ter que sempre comunicar com as pessoas o seguinte: quem tiver alguma dificuldade financeira de participar, a gente não quer que ninguém fique para trás por conta de questões financeiras. Então, nos procure para que a gente possa conversar. Algumas opções, e a gente vai ver isso mais à frente também, seria as pessoas, às vezes, fazerem compras e ao invés de pagar o valor, doarem, né, alguns alimentos que serão necessários para fazer o almoço, o jantar, né? Algumas pessoas
trabalham de escala, não podem todos os dias e elas podem participar no último dia, por exemplo. Mas preste atenção, essas exceções você tem que deixar para o final de tudo. As primeiras inscrições precisam pagar sua locação do espaço e a alimentação. Depois de pagar isso, aí sim você pode começar a abrir exceções de maneira organizada para as pessoas que às vezes têm dificuldades financeiras. Realizou a lista de interesse, você tem o nome e os contatos dessas pessoas. Agora nós vamos para o próximo passo, que é a escolha do local. Não sei como vocês chamam aí na sua região, se é sítio, se é chácara. Aqui na nossa região nós chamamos de granja, né? Algumas pessoas falam que granja é lugar que cria galinha, mas não, aqui em Juiz de Fora, onde eu moro, nós chamamos esse espaço de granja também. Então, como que seria a granja, né, a chácara, o sítio ideal para a realização desse evento? Primeira coisa, que tenha dormitório para todos. É o sonho de todo organizador de evento, que tenha cama para todo mundo, mas eu não sei se por aí é assim. Aqui é muito difícil encontrar um espaço que tenha cama para todo mundo. A segunda coisa é que tenha uma piscina média para grande. Se você está levando aí 50 pessoas para o seu retiro, imagine que no terceiro dia já está suja essa água se a piscina for muito pequenininha. Então você precisa de uma piscina aí média para grande, que tenha um espaço coberto para as programações, né? Caso você tenha algum período de chuva ou sol muito quente, às vezes para montar o som do culto que vocês vão fazer, tem que ter um espaço coberto para isso. Que tenha um campo ou uma quadra, algum espaço onde o pessoal possa brincar, fazer, quem sabe, uma gincana. Os meninos também gostam muito do futebol, né? Que a cozinha tenha espaço para as equipes trabalharem, isso também é importante. Então, assim, esse espaço existe? É muito difícil achar. Eu ainda não encontrei um lugar que tivesse todos esses pontos assim fechadinhos. Aqui na minha região não, talvez na sua sim. Já que nós não encontramos esse lugar ideal, eu quero listar aqui para vocês alguns pontos, na verdade são 6 pontos importantíssimos e que eu julgo serem inegociáveis para a escolha do lugar do seu retiro de carnaval. E antes de falar dessas dicas aqui para vocês, um detalhe importantíssimo: não confie em fotos. Nunca faça a locação de um espaço sem ir fazer uma visita pessoalmente a esse lugar. Às vezes as pessoas tiram fotos assim que inaugurou, tá tudo lindo, mas quando você chega lá, essa não é a realidade. Então você precisa fazer visita a esse espaço. E não vai ser uma só não, o ideal é que você vá mais de uma vez lá, tá? Mas aí você vai pegar essas dicas, anote no papel e sempre que você for visitando esses espaços, você vai conferindo se você encontrou esses pontos e vão ser importantes para você. Primeira coisa, comporta quantas pessoas? Você tem que ter em mente que esse espaço também vai definir o número de inscrições. Por exemplo, se o dono da granja, do sítio, fala para você que lá só podem 50 pessoas e a sua igreja tem 200 membros, você sabe que você vai ter que encerrar a inscrição em 50 pessoas. Então você tem que ter esse controle. Talvez ele consiga abrir para mais gente, mas dessa maneira ele vai cobrar um valor a mais. Então isso tem que ser perguntado logo no início, né? Então você tem que saber quantas pessoas, né, cabem, qual é o limite de pessoas nesse lugar. Não precisa ter cama para todos, é muito difícil de encontrar. O que nós precisamos então? Ter espaço para abrir colchões, né? Ter às vezes 2 casas separadas, onde os homens e as mulheres possam dormir separados. Nós já usamos aqui muito também a opção, quando tem uma área externa muito bonita, né, gramado ou até mesmo cimentado, que os homens levem barracas. E lembrando que no caso dos homens dormirem em barracas na parte externa, você precisa também ter um banheiro na parte externa, né? Não faz sentido os homens ficarem dormindo lá de fora, mas de madrugada, se eles precisarem usar o banheiro, eles entram na casa onde as mulheres estão. Então isso tudo você precisa observar também. O segundo ponto aí seria como que é a área externa. Para compartilhar com vocês, uma vez nós alugamos um espaço que tinha uma área externa maravilhosa, muito grande, campo grande, piscina grande, uma quadra, e aconteceu que o tempo virou e foi um período de chuva, os 4 dias de chuva, e a casa não era muito grande, não comportava todo mundo dentro da casa. Nós ficamos 4 dias ali com mala, com colchonete, chovendo muito, e foi um desgaste muito grande. Desde então, a gente tem procurado encontrar esse equilíbrio, né? Uma casa que tenha minimamente
né, a capacidade de comportar esse número de pessoas que a gente está levando, e também uma parte externa, né, que seja agradável, já que se você pegar um clima bom, e eu oro para que isso aconteça, né, com bastante sol, a maior parte do dia as pessoas vão passar nessa área externa. Terceiro lugar, tem banheiro suficiente? Se você tiver lá 2 banheiros, tem que acender uma luz amarela, porque imagine, se você não tem nenhum banheiro externo na parte da piscina, por exemplo, as pessoas saem molhadas, elas entram na casa e na casa tem colchonete, tem mala de pessoas, então o ideal é que você tenha pelo menos 2 banheiros dentro da casa, um para os homens, outro para as mulheres, e um banheiro externo, onde as pessoas possam usar durante o dia. Tamara, não achamos esse lugar, o lugar que a gente encontrou só tem 2 banheiros. Tudo bem. O que é importante nesse ponto é você já pensar com antecedência na logística, como você vai organizar. Se você está levando aí 50 pessoas no seu retiro de carnaval, tem 20 mulheres ou 30 mulheres e 20 homens, imagine a fila do banheiro das mulheres na hora de tomar banho. 30 mulheres para tomarem banho. Se você consegue um lugar com mais banheiros, por exemplo, a sua equipe de cozinha, as pessoas que estão servindo nesse retiro, podem ter um banheiro só para elas, para que elas não precisam ficar na fila e você possa, assim, oferecer o mínimo de conforto para a sua equipe que está servindo com você nesses dias. Quarto lugar, tem problema de barulho com os vizinhos? Isso é muito comum. Algumas regiões que possuem sítios ou grandes, às vezes tem casas e as pessoas não querem ser incomodadas. Obviamente que nós não vamos extrapolar os limites, a gente não quer incomodar ninguém. Mas é claro, né, gente? Um retiro de carnaval, a gente quer ouvir uma Cassiane bem alto, a gente quer fazer um culto até um pouco mais tarde, e às vezes é muito incômodo quando o vizinho reclama do barulho. Durante o dia você quer colocar uma caixa de som perto da área da piscina para o pessoal estar curtindo ali. Então é bom você perguntar ao proprietário como que funciona, quais são as exigências, se tem algum horário específico, para você não ser surpreendido durante a sua programação. Quinto lugar, como que é a cozinha desse espaço? Claro que a gente não quer uma cozinha do MasterChef, mas você tem que ter em mente, se é um retiro para 50 pessoas, tem que ter um espaço minimamente com uma estrutura para cozinhar para 50 pessoas. Então lá tem freezer, lá tem uma geladeira, o espaço vai ceder para você o gás, ou vocês precisam comprar o gás. Essa geladeira cabe todo o material que vocês precisam armazenar de carne, de bebidas. Você precisa observar isso nessa primeira visita do sítio e perguntar, né, para o proprietário como que é essa estrutura de cozinha e saber se isso vai atender a demanda que você tem. Sexto lugar, eles têm problema com falta de água? Essa pode parecer uma pergunta muito boba, mas é muito importante. Nós já passamos por alguma situação aqui em que no primeiro dia as pessoas começaram a tomar banho e a água do sítio acabou. Então você precisa perguntar, vocês já tiveram problema com falta de água? Como que funciona isso aqui? Às vezes é comum que a pessoa que tenha sítio use poço, então você tem que saber, né, que as pessoas vão tomar banho normalmente, gasta-se, né, uma quantidade de água a mais do que às vezes uma família só que está num sítio, que está numa granja. Então você precisa perguntar isso para o proprietário também. E sétimo lugar, por último, mas não menos importante, o contrato, né, e a forma de pagamento. E aqui vai uma dica importantíssima. Nunca combine nada de boca, você precisa de um contrato. Lembre-se que você está respondendo aí por pelo menos 50 pessoas, que é o exemplo que nós estamos usando, né? Um retiro de carnaval para 50 pessoas. Então, isso tem que estar no contrato. Que dia que vocês estão entrando, que dia que vocês saem, o valor, como será a forma de pagamento, se tem alguma exigência, alguma regra, alguém vai te entregar essa granja, vai lá acompanhar você para saber como as coisas estão. Isso tudo tem que ir para um contrato. Se não for, né, no seu nome, às vezes no nome da própria igreja, você precisa se resguardar, porque é uma responsabilidade muito grande para você não ter dor de cabeça aí depois de tudo pronto, ok? E aí, quando chega nessa parte do contrato, eu quero acrescentar uma dica para vocês. Se você coloca no contrato, né, já que é um retiro de carnaval que começa no sábado e vai até a terça-feira, é bom que você converse com o proprietário a possibilidade de você e sua equipe de organização entrarem nesse sítio na sexta-feira à noite,
para você ter minimamente ali um tempo de levar suas compras, colocar as coisas na geladeira, organizar o espaço, ver se os banheiros estão limpinhos, ok. Porque no sábado as pessoas vão chegar para esse retiro. Imagina as pessoas chegando para o retiro no sábado, você chegando com compras, o pessoal chegando com som, a bagunça que isso se torna. Então, para que a coisa fique excelente, o ideal é que vocês entrem na sexta-feira à noite, já preparem tudo, no sábado de manhã façam um café, mesmo que simples, para receber, né, os participantes desse retiro. Nós temos feito isso aqui, funciona muito bem. É muito comum que os proprietários não cobrem a mais por conta disso, porque eles entendem que é necessário essa logística, né? E dessa maneira você não fica naquela correria enquanto está todo mundo chegando, a equipe ainda está se organizando. Chega sexta-feira, organiza com antecedência, quando as pessoas chegarem sábado, as coisas já estão minimamente ali no lugar. Então converse isso antes de assinar esse contrato, né? E peça ao proprietário essa autorização. Então, pessoal, pegaram aí essas 7 dicas? Agora você vai pegar um papel e vai visitar vários lugares. Mesmo que você chegue em um lugar, você ache maravilhoso, falando, nossa, é aqui que a gente quer ficar. Não feche de primeira. Visite outros lugares, pesquise bastante. O ideal é que você comece aí a se planejar com pelo menos uns 3 meses de antecedência. Mas eu já conheci igrejas que fazem até carnê de pagamento para facilitar. Então, termina um retiro, eles já lançam no próximo mês um carnê para que as pessoas possam pagar sem pesar financeiramente para ninguém. Nós também já organizamos retiro aqui com uns 2 meses de antecedência, mas eu não recomendo, é muita correria. O ideal mesmo é que você faça com calma isso, visite essas granjas antes, né? Veja a forma de pagamento, e aí sobre os valores, né, vai variar de acordo com a sua região. Não sei qual é a tabela que as pessoas têm praticado aí, mas obviamente você tem aí um número de pessoas interessadas de 50 pessoas, você não vai alocar uma granja que custe 15 mil reais, né? Isso está muito fora da realidade de vocês. Mas algo importante, eu quero encerrar aqui com vocês, é falar que isso vai muito também de um posicionamento de fé. Porque quando se trata de eventos na nossa igreja, nós precisamos dar passos de fé. Nem sempre você vai ter todo o dinheiro que você precisa. E você que está encabeçando, liderando essa equipe de eventos, você tem que ter um coração em fé. Né? Saber que Deus vai suprir as suas necessidades. Mas saiba de uma coisa, você precisa se organizar também. Sua equipe tem que estar organizada. Nós passamos por muitas experiências aqui que a gente ficava preocupado com valores altos. Nós vamos ver isso mais pra frente também. Mas no final a gente via que Deus mesmo tinha providenciado pra gente. A gente nem sabia de onde tinha vindo doações, valores, e a coisa aconteceu muito bem. Então eu quero engajar o seu coração a não ter medo nessa etapa. Porque quando se trata de valores, a gente acha que o dinheiro tem que estar aqui, ó, na nossa mão, senão não dá para fazer. E com Jesus não funciona muito desse jeito. Para te ajudar a respeito disso, eu quero abrir para vocês aqui alguns valores do nosso último acampamento de carnaval. Óbvio que isso muda, né, de acordo com a região, número de pessoas, valor de locação do sítio, mas só para você ter uma noção de quanto nós calculamos o valor que a gente deveria cobrar pela inscrição desse acampamento, tá bom? O nosso objetivo eram 40 pessoas. Era um alvo alcançável, visto que a nossa igreja tem aí em torno de 70, 80 membros, 100 membros mais ativos mesmo, em torno de 70 membros. E a gente tinha aí 20, 25 adolescentes e jovens. E 40 pessoas preencheram a lista de interesse. Então já sinalizaram pra gente mais ou menos o número estimado de pessoas. Nós começamos conversando, né, com o Joauri, vocês vão conhecer ele em breve. Ele cuida mais dessa parte de alimentação, porque eu não tenho muita noção, muita experiência com isso, então ele tem sempre me ajudado com esses cálculos. O valor do sítio que nós visitamos e que nos pareceu mais ideal era de R$ 4.800, 4 dias de carnaval, né, do feriado de carnaval. E o que ele me passou é que nós gastaríamos mais ou menos aí uns R$5.000 de alimentação, 4 dias, 4 alimentações por dia. Então, nós temos 5.000 de alimentação, 4.800 o valor do sítio, 9.800. Caiu da cadeira, né, gente? É um valor muito alto mesmo. É muito dinheiro, né? Mas tem as outras despesas que a gente ainda tem. A gente queria fazer uma festa, né? Gasolina do carro, não é só alimentação. A gente precisa ter alguns outros cálculos. E aí a gente começou a calcular
como que a gente poderia cobrar para essas pessoas? Porque apesar de 9.800 ser um valor muito alto, quando a gente divide esse valor por 40 pessoas, que é o número de pessoas interessadas, a gente chega a um valor de R$245. E aí as coisas ficam mais claras. Por quê? É um valor justo de hospedagem, 4 alimentações por dia. Nós fizemos uma festa que foi muito bacana. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Então é um valor justo para se pagar para um evento como esse. Agora, todo mundo tem esse valor sobrando? Claro que não. Algumas pessoas têm mais dificuldades com isso, né? Então a questão é que agora a gente precisa, com organização, tentar facilitar para que essas pessoas não deixem de participar por falta de dinheiro. E repito, você precisa sempre comunicar com as pessoas. A gente não quer que ninguém deixe de participar por falta de dinheiro. Nos procure. A gente quer ajudar você, a gente quer facilitar para que você possa participar com a gente. E algumas coisas que você pode fazer, por exemplo, nós podemos pedir um sinal para confirmar a inscrição e deixar as pessoas parcelarem o restante do valor. Isso é possível. Nós podemos pedir alguém da igreja que tenha maquininha de cartão para que nos empreste, ou talvez a sua igreja mesmo já tenha uma maquininha e as pessoas possam parcelar de quantas vezes elas quiserem. Obviamente, né, observando aí os valores de taxa que vocês vão ter que pagar por conta disso. Nós podemos fazer um pacote diferente para famílias maiores. Às vezes um jovem pagar R$250 é tranquilo, mas um pai de família que tem 3 filhos fica mais pesado. Agora, você que conhece o seu público, conhece a sua igreja, talvez você olhe R$250 e fala, Tamara, é impossível as pessoas da minha igreja, o público da minha igreja conseguirem pagar esse valor. Você tem que começar então a pensar em outras estratégias. Por exemplo, talvez ao invés de fazer um retiro em 4 dias, vocês possam diminuir, fazer em 3. Talvez vocês podem colocar em um sítio que seja menor e aí o aluguel vai ser mais barato para vocês. Uma coisa que nós fizemos aqui, a gente percebeu que o orçamento da alimentação estava muito apertado, nós tiramos a refeição da tarde, né? O lanche da tarde. E nós abrimos uma espécie de lanchonete. Fizemos sanduíche natural, fizemos chup-chup, deu muito certo e as pessoas compravam. Não era para ter lucro, era só para a gente eliminar o custo do lanche da tarde. Uma dica também para o lanche da tarde é pipoca, porque todo mundo ama, dá para você fazer bastante pipoca e na parte da tarde ali você servir essas pessoas. Dessa maneira a gente baixou muito o custo de alimentação, né? E a gente conseguiu assim receber mais pessoas no nosso retiro. Então pronto, pessoal, tendo feito todo esse levantamento, você assinou o contrato, você já fez o cálculo de quantas pessoas tem que pagar. Agora a gente vai para uma parte que eu amo demais, que é a divulgação. Você vai fazer uma divulgação bombástica, que é para todo mundo querer participar do seu retiro, ok? E nós vamos aprender quais ferramentas a gente pode usar, como a gente vai fazer os vídeos dessa grande, como a gente vai fazer um PDF bem bonito para mandar no grupo do WhatsApp, as imagens, o formulário de inscrição. Eu quero mostrar tudo para vocês como a gente fez aqui, funcionou muito bem e acabou que a gente teve que encerrar as inscrições porque muitas pessoas queriam participar. Então, na aula 2, eu quero compartilhar com você um pouco sobre inscrição e divulgação de um retiro de carnaval. Se esse conteúdo te ajudou, você aprendeu alguma coisa, deixa o seu comentário, a sua pergunta, vamos compartilhar aí as nossas experiências, as histórias. E se abençoa a sua vida, curte esse vídeo, compartilhe com mais amigos para que a gente possa continuar aqui na nossa trajetória de como organizar um retiro de carnaval. Beijo, Deus abençoe você e não se esqueça. Quem você é mais importante do que aquilo que você faz. Até a aula 2.